Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter aqui mais uma aula do nosso curso de materiais poliméricos e a gente vai estudar os copolímeros. A gente vai entender o que eles são. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, ou você que já acompanha o canal, para se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e para deixar um like nesse vídeo. Essas duas ações são de graça e me ajudam muito aqui a continuar a produzir esse conteúdo para vocês e para que esse conteúdo também chegue para mais pessoas. Valeu? Muito obrigado aí. Vamos agora dar início à nossa aula de hoje, que a gente vai definir o que são copolímeros. A gente já estudou ali quais são os tipos de cadeia, o que é a funcionalidade, e uma outra definição que é muito importante quando a gente está estudando materiais poliméricos, é entender o que são os copolímeros. Então, aqui, um copolímero, basicamente, é um polímero com mais de um mero diferente. Ou seja, ele é um polímero que, ao invés de ter uma única unidade repetitiva, eu posso ter uma combinação de unidades repetitivas na cadeia principal do polímero. Normalmente, quando a gente está ali produzindo um copolímero, a gente está objetivando o quê? Eu ter ali propriedades, às vezes, intermediárias entre um tipo de polímero e outro, ou eu também garantir algumas outras propriedades que a gente chama ali de estruturais, né? Eu tenho a propriedade de garantir que o polímero vai estar amorfo, eu vou garantir ali que eu não vou ter cristalinidade, e assim por diante. Então, eu tenho, né, como funções principais ali, obter propriedades intermediárias e também garantir ali algumas propriedades estruturais. Cada um dos monômeros aqui que a gente utiliza na copolimerização, a gente vai chamar ele de comonômero. Então, se quando no polímero a gente chama normalmente, isso aqui é um monômero de etileno, vou formar um polietileno. Aí aqui no copolímero eu posso ter, por exemplo, um monômero de butadieno com um monômero de estireno. Então, cada um deles a gente vai chamar de comonômero. Então, dependendo aqui da forma como os diferentes meros se organizam dentro da cadeia polimérica, os copolímeros podem ser divididos nos seguintes tipos. Então, eu já sei que o meu copolímero ele é uma mistura ali de dois monômeros em um tipo de organização, e a depender do tipo de organização, eu vou ter tipos de copolímeros, né? Eu vou classificar esses copolímeros nas seguintes maneiras. Eu tenho aqui o que eu chamo de copolímero alternado, que é esse exemplo aqui, né? Na imagem dá para ver que é um de cada. A gente vai entrar em detalhes depois de cada um tipo. Eu tenho aqui o aleatório. O aleatório aqui eu não tenho nenhum padrão definido, eu posso ter uma sequência, posso ter um único, depois eu tenho uma sequência de outro, tudo mais. Eu tenho aqui o em bloco, onde eu vou ter blocos de um único monômero. Aqui eu tenho um bloco A, um bloco B, um bloco A, um bloco B. E eu tenho aqui o enxertado, onde eu vou ter aqui uma cadeia com um monômero, um comonômero A e a outra cadeia aqui com um comonômero B. Vamos aqui olhar um pouquinho mais com uma lupa em cada um desses tipos, e começando aqui pelo meu copolímero aleatório, né? O aleatório aqui é o tipo de copolímero mais comum que a gente tem. Eu não tenho ali uma sequência definida, eu não tenho um controle ali dessa sequência, então eu posso, olha aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho aqui um A, um B, um A, um B, um B, um A, um A, um A, um B. Ou seja, eu não pode ser um alternado, porque o alternado tinha que ser AB, 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 né? Ele não pode ser o em bloco, porque em bloco eu tenho que ter diversas unidades repetitivas de um tipo de comonômero. Então, aqui a gente cai no aleatório. Então, vamos lá. O aleatório vai ser A, B, B, A, B, B. Vou botar aqui, B, B, A, B, B, ou seja, aleatoriamente ali distribuída os comonômeros. Quais são os exemplos que a gente tem aqui de polímeros ali que são formados, copolímeros que são formados por esse método aleatório? Eu tenho aqui o exemplo do etileno acetato de vinilo, chamado também de EVA. Vocês já devem ter ouvido falar do EVA, é um tecido, né, que o pessoal utiliza ali, borrachoso. É uma mistura ali de etileno com acetato de vinila, que ele vai formar aqui um copolímero aleatório de etileno acetato de vinila, que também é chamado de EVA. Eu vou sempre colocando as fórmulas químicas aqui, gente, só para ir familiarizando com alguns polímeros, os mais utilizados. Não se preocupem aqui em gravar todos esses polímeros, é só para a gente ter uma coisa mais palpável ali de quando a gente está falando das fórmulas.
E aqui, quando eu estou falando de copolímeros, né, além de eu garantir aqui a propriedade intermediária dos meus copolímeros, quando eu estou formando um copolímero aleatório, quando eu tenho ali uma copolimerização de maneira aleatória, eu vou garantir, como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, que eu não vou ter ali uma cristalinidade do meu polímero. Então, além de eu garantir ali a propriedade intermediária, eu posso controlar, reduzir ou até eliminar ali a cristalinidade do meu novo copolímero. Então, essa ferramenta aqui ela é utilizada quando eu quero produzir ali um polímero que ele tem um grau de cristalinidade baixo, ou então eu quero garantir ali uma borracha sintética totalmente amorfa. Olha que a borracha que pode ser produzida por essa forma. A borracha sintética de estireno butadieno, também chamado de SBR. Quem é aqui o SBRN? SBR é uma mistura de estireno e butadieno. Quem é o monômero do estireno? Esse aqui é o monômero do estireno, esse aqui é o monômero do butadieno. Eu consigo formar ali borrachas que são utilizadas para diversas aplicações. Outro exemplo aqui de copolímero alternado, o polietileno terefitalato, também conhecido como PET, que são utilizados aqui nas garrafas PETs. Então, eu formo um copolímero aqui do ácido terefitálico com o etileno glicol. Então, eu vou produzir o quê? O polietileno terefitalato, que é esse PET aqui, ó, o grupo do terefitalato e o grupo do etileno. Vou utilizar para quê? Para garrafas PETs, uma aplicação muito utilizada ali de polímeros. Vamos para o nosso segundo caso, agora, que é o caso alternado. No caso alternado, os diferentes comonômeros eles são arranjados alternadamente ao longo da cadeia, ao longo da cadeia. Então, se aqui eu tenho A, obrigatoriamente eu vou ter o B, A, B, A, B, A, B. Eu não formo blocos, eu não formo ali nem que sejam pequenos blocos aleatórios, eu vou formar alternado. Depois de um A eu vou ter um B, depois de um A eu vou ter um B. Essa característica aqui de polímero alternado, ela é muito difícil de obter em casos práticos. Então, acaba se tendo poucos exemplos desses tipos de polímeros. Os exemplos mais comuns de a gente ter é o MAS, aqui, que ele é conhecido ali como anildo maleico estireno. Por que ele é difícil? Porque eu tenho que controlar a reatividade ali, para que ocorra esse tipo de copolimerização, é necessário que cada comonômero prefira reagir com o outro. Então, se eu tenho um comonômero aqui, ele vai ter que preferir reagir com esse aqui, que é o, por exemplo, é o estireno. Esse aqui é o estireno, vamos lá, estireno. E esse aqui é o anilo. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o anilo maleico. Anilo maleico. Então, ele vai ter que preferir reagir com o outro do que com ele mesmo. Então, para isso, eu tenho que ter aqui uma baixa taxa de reatividade. Mais para frente a gente vai acabar tocando mais nesse assunto de reatividade, mas aqui a gente já vai falando já para ir normalizando esses termos com vocês. Aqui o exemplo do copolímero é o maleico estireno, que é utilizado aqui para algumas aplicações um pouco específicas, até por conta da dificuldade de se obter esse tipo de copolímero. Um outro caso aqui é a formação de blocos. No caso, quando eu estou formando blocos, eu tenho que ter longas sequências de um dado mero, que se alterna com outras longas sequências de um dado mero. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho aqui um mero A, um bloco de mero A, um bloco de mero B. Aqui, a minha chave está uma maravilha, o desenho dela. Vamos lá. Aqui eu tenho outro A, aqui eu tenho um outro mero B. Então, você está vendo que eu estou alternando aqui quem são os meros que estão sendo utilizados. Então, eu vou ter aqui diversos blocos de monômeros diferentes. Se eu fosse botar aqui também em formas de desenho, seria A, B, 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 A, B, 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 B. Os meros, eles não precisam ter o mesmo tamanho, não, tá, gente? Só que eles têm que ter uma quantidade mínima ali de meros. Quando eu estou falando ali de cadeias lineares, né, de copolímeros, ou seja, essa cadeia que está formando uma única linha, um copolímero, por exemplo, com blocos de estireno, eles costumam ter ali normalmente 85 meros em cada bloco central, enquanto ali o estireno butadieno, que é esse exemplo que a gente está vendo aqui, eles costumam ter 200. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui, que é o estireno butadieno. Deixa eu limpar aqui. Não, copolímero tribloco de estireno butadieno, o SBS. O estireno
Aqui ele costuma ter mais ou menos 85 meros, né, em média aqui desse polímero, e o butadieno 2.000 meros. Então ele vai formando blocos entre 2.000 e 85, e ele forma aqui o que a gente chama de estireno butadieno, que é o SBS. Como o butadieno ali é um polímero que ele tem uma natureza um pouquinho mais emborrachada, e o bloco do estireno ele tende a formar um termoplástico um pouco mais rígido, esse copolímero ele vai ter uma tendência ali de ter uma natureza emborrachada, que ele é conhecido aqui como borracha termoplástica. O nome desse polímero aqui é um nome, né? A parte comercial dele muitas vezes é chamada de borracha termoplástica. Borracha termoplástica. Beleza? E esse polímero aqui ele também pode ser produzido em estrutura de estrela. Então, eu vou ter aqui um ponto central e ele vai formando aqui o polímero a partir desse ponto central. Um outro tipo aqui de exemplo que a gente tinha, que eu coloquei para vocês, é aqui o copolímero de estireno, isopreno, estireno, que é um copolímero tribloco. Então, no copolímero estireno, isopreno, estireno, eu vou formar o quê? Eu vou formar um bloco de estireno, depois eu vou formar um bloco de isopreno, depois eu vou formar um bloco de estireno. É utilizado aqui também como borracha. Vamos para o nosso próximo caso, que são os copolímeros enxertados. No caso aqui dos copolímeros enxertados, eu vou ter uma cadeia ali de um homopolímero, que é um polímero A, e a outra cadeia eu vou ter um polímero B, que é ligado covalentemente. Então, aqui eu vou ter um bloco de polímero A, e aqui eu vou ter blocos enxertados de polímeros B. Então, ali na cadeia, eu vou formar um bloco de polímero B. Um exemplo aqui específico desse polímero enxertado é o ABS, é um exemplo clássico, um polímero muito utilizado. É o copolímero ali de acrilonitrila, butadieno, estireno, chamado aqui de ABS. E como que é feito aqui a estrutura desse polímero? Ele é formado ali principalmente por uma cadeia de homopolibutadieno. Então, eu vou ter aqui uma cadeia principal, que ele é feito de homo, poli, butadieno, que eu vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de S. Então, eu vou ter uma cadeia principal aqui que vai ser uma cadeia de A, perdão, né, de B. Isso é uma cadeia aqui principal que vai ser uma camada de B, que é o butadieno, e ela vai ser enxertada ali com um copolímero randômico de estireno acrilonitrila. Então, aqui, por exemplo, ele vai começar a ter aqui um copolímero que ele vai ter cadeias aleatórias ali de estireno acrilonitrila. Então, aqui eu vou ter A, vou ter S, A, S, A. Deixa eu botar aqui A. Então, aqui depois ele vai ter uma outra cadeia aqui, que vai ser S, S, A. Então, aqui ele vai ser aleatório, né? E aqui ele vai ser homogêneo, né? Ele vai ser um só, homogêneo. E aqui ele vai ser em bloco, por quê? Porque aqui eu vou ter um bloco homogêneo e aqui eu vou ter um bloco de outro copolímero que é aleatório. Então, aí o nome ABS já dá para ver de onde ele vem, né? Acrilonitrila, butadieno, estireno. O S do estireno é porque vem do inglês, né? Do styrene. Então, daqui que vem o ABS, que ele é muito utilizado aqui em computadores. Esses brinquedinhos aqui, eu penso que a criança costuma fazer desenho, costuma fazer montagem ali, praticamente um Lego. Ele também é feito de ABS. Bom, minha gente, isso é o que eu queria falar para vocês hoje. A gente deu aqui o nosso último exemplo de copolímero enxertado. Ao longo aqui do curso a gente vai falar de todos esses termos aqui. Essas primeiras aulas, elas são introdutórias sobre os temas que a gente está falando, para quando a gente estiver falando de outros assuntos, isso aqui não parecer algo estranho para vocês. A gente vai sempre estar falando aqui desses termos, para depois isso ser uma coisa natural para a gente, beleza? Qualquer dúvida, lembre de deixar aqui nos comentários. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e dê uma olhada no nosso programa de membros, que você pode se tornar um apoiador aqui do canal, me incentivar aqui a continuar a produzir conteúdo bem baratinho, cabe muito no seu bolso, né? Se você olhar o nosso programa mais barato, é muito tranquilo, e você tem acesso aqui a conteúdo exclusivo do canal por esse preço, além de dar um incentivo aqui a eu continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.